Meu nome é Lucas e na aula de hoje vamos aprender por dentro da paleontologia, o tema em específico paleopatologia, entendendo assim as doenças da pré-história, que são diretamente relacionadas com os achados arqueológicos, e entendendo também a trajetória evolutiva e estilo de vida da humanidade ao longo do tempo, e as suas consequências para a saúde. E ainda elucidar, a importância dessa pesquisa e de suas descobertas em relação às doenças mesmo que afetaram e ainda afeta a humanidade e como elas são realizadas. E para isso, antes de começar realmente focando no tema paleopatologia, eu quero só trazer explicação por cima da paleontologia, que a paleontologia é uma ciência em que estuda as formas de vida que já existiram em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis, que foram encontrados. Então, basicamente, a aula de hoje é por dentro disso, da paleontologia, focando, como eu já disse anteriormente, na paleopatologia. Tá, e para iniciar é importante saber o que é a paleopatologia, que é o estudo da doença no passado. Basicamente é isto. E aí você pode me perguntar quando isso se deu, Tudo se iniciou a partir do século XVIII, quando teve a primeira descrição ali de um achado do que parecia ser um fêmur de um urso extinto das cavernas da Europa. Sendo assim, foi um marco, uma inauguração, como pode dizer, aos estudos da paleopatologia, E nesse início do estudo, os paleontologistas deram grande atenção aos animais extintos da fauna quaternária mesmo, E a gente pode se perguntar, tipo, mas quando isso foi achado no Brasil, por exemplo? No Brasil e na Europa, os primeiros achados de esqueletos humanos mesmo fossilizados se deu no início do século XIX, então teve um longo tempo, assim, E após algum tempo de estudos e de avanços, da paleopatologia, alguns arqueólogos, antropólogos e paleontólogos também perceberam a possibilidade de investigar a antiguidade do sofrimento mesmo dos humanos em específico, E é importante também frisar que essa área continua evoluindo, e mudando ao longo do tempo e vem avançando cada vez mais, E essa imagem, por exemplo, que está ao lado aí, ela retrata um crânio com cerca de 2.000 anos, E que mostra a perda total dos dentes e a reabsorção acentuada do osso alveolar. Então a gente vê que é muito importante o estudo da paleopatologia para entender várias coisas que ocorreram no passado. Anteriormente eu falei mais por cima, o que seria a paleopatologia, e agora eu quero mais adentrar, vamos aprofundar mais nessa área, que é o ramo da ciência que estuda as doenças através dos vestígios humanos de épocas passadas. Então, através da sua estrutura óssea, mesmo dos seus vestígios no seu corpo, vai conseguir identificar o que ocorreu, o que aconteceu no passado com essa pessoa ou com essa matéria mesmo, Conseguindo assim investigar e compreender também as patologias que afetavam os antepassados. E até relacionar também com o que ocorre hoje em dia. Por isso que é tão importante essa área, de estudo da biologia, porque pode estar muito relacionado com o que acontece hoje, alguma doença que já afetou o passado e que pode estar afetando nós hoje em dia, o que acontece também, E utilizando os achados arqueológicos, além de sinais conservados do corpo, conseguindo assim observar a evolução. Como eu disse anteriormente, essa área está sempre evoluindo, conseguindo avançar e identificar mais o que ocorreu com os achados arqueológicos. E em relação aos materiais para estudo e suas técnicas, vem ocorrendo muito progresso em relação aos processamentos de imagem, análises bioquímicas, conseguindo cada vez mais conhecer, e entender sobre as doenças do passado. Assim, conseguimos também entender que o corpo guarda muitas histórias, E a paleopatologia utiliza
os ossos e os dentes, né, que são os materiais que se preservam melhor e o que vem permitindo interpretações cada vez mais detalhadas sobre essas doenças. E algumas das técnicas, né, que é com o avanço da medicina e de suas técnicas, se tornou possível estudar as doenças antigas de formas mais ampliada, né, detalhadamente, como através da radiografia, microscopia óptica e entre outros exames, né, conseguindo detalhar mais e entender o que aconteceu. E acaba também que o estilo de vida pode interferir nesses vestígios que são encontrados, né? O estilo de vida que a pessoa acaba levando a práticas culturais violentas ou episódios de tensão social. Então, uma determinada briga pode ter levado à morte, né? Por causa de agressividade ali, dependendo de onde bateu e tudo mais. Então, o estilo de vida agressivo pode ocasionar, né? Nesses vestígios que são encontrados. Marcas também de esforço ou de uso contínuo do corpo, que pode ali modificar de alguma forma técnicas e habilidades médicos cirúrgicas, né? Que foi testada provavelmente antigamente, então o que envolve estilo de vida e saúde, malformações e problemas hereditários, né? Que aí já chega na doença em si, né? O que pode também ocorrer mudanças. E essa pintura ao lado é uma pintura rupestre, né, que representando figuras humanas em cenas de luta e que provavelmente causou alguma mudança nesses seres, né? Então por isso que o estilo de vida e a saúde são tão importantes, né? Essas práticas culturais são importantes para entender o que ocorreu antigamente a partir de seus achados arqueológicos. E uma frase muito importante é: os mortos ensinam os vivos, que até esse ponto da aula já dá para entender como o corpo guarda muitas histórias, né, e como conseguimos, através dele, descobrir várias coisas. Então acaba que ensinam sobre as doenças do passado, né, como por exemplo, como eles tratavam com essas enfermidades e comparando com hoje em dia também. Se uma doença que tinha no passado, né, que foi achado nesses fósseis antigos, ainda prevalece hoje em dia, atualmente, se temos tratamentos, se temos cura, algo do tipo, né? O que é ótimo para a gente relacionar também. E que os mortos nos ensinam. E a partir de seus achados, conseguimos identificar o quê? O sexo, a mortalidade e a morbilidade em relação às doenças, né? A perceber sinais de violência, de nutrição desses seres, infecções e a sua distribuição, intervalo de vida, né? Desde quando nasceu até onde morreu. E os esqueletos arqueológicos também mostram indícios de diversas doenças e dentes, também através de cáries e outras lesões. Então, basicamente é isso, né, que a frase ressalta, que os mortos nos ensinam, né? E as doenças que afetavam esses povos primitivos, né, pode-se dizer que eram as lesões inflamatórias diversas, as fraturas, as afecções dentárias, anomalias e também as neoplasias. E aí vocês podem me perguntar onde elas são encontradas, geralmente, né? E eles são encontrados, a maior parte desses testemunhos, né, que os paleontologistas utilizam para análise, vem dos cemitérios antigos. Embora cada um, né, tenha seus próprios rituais com os corpos dos mortos, a maioria deles deixam partes que se preservam, podendo assim ser encontrados pelos arqueólogos e utilizados para estudos, né, caminhando cada vez mais para o avanço. Né? Em relação a mais de um funeral, né, que eu cito aqui, ó, em alguns grupos faziam mais de um funeral. É que o primeiro geralmente era enterrado no solo e depois fazia um novo enterro, né, só dos ossos. Mas independente também de cada um ter seus próprios rituais, a maioria deixavam partes, né, que rígidas, né, que se preservadas, que poderiam ser utilizados assim para os estudos. Só que muitas culturas e religiões consideram errada, né, desrespeitoso, vamos dizer assim, mexer na sepultura, mesmo que seja para pesquisa, né, em relação à saúde. E para isso vem sendo construído todo um caminho, né, uma nova e complexa ética de trabalho, assegurando sempre o respeito. Agora, em relação às infecções, né, as doenças infecciosas acompanharam a humanidade ao longo de sua evolução.
E acaba que através disso os micro-organismos uni ou pluricelulares mesmo, vêm interagindo com os organismos mais complexos, né, como os seres humanos. E acaba que tornam parasitas e comensais e acaba causando ou deixando também de causar doenças ou lesões num processo de evolução. E também, como eu coloquei, em condições parasitárias, né? E muitas infecções também, compartilhadas por homens e animais, têm uma longa história, né, significando condições parasitárias de uma longa evolução. E seu estudo também pode ajudar a compreender o papel dessas doenças, né, na evolução humana mais especificamente. E as doenças na pré-história, né, que é muito relacionado com o que eu já falei anteriormente, que pode ser também através de sinais de inflamação da superfície dos ossos ou periósteos, né, pode indicar também traumatismos locais ou infecções gerais no organismo. E o que está relacionado diretamente com os dias atuais também, né? Práticas cirúrgicas, recuperação ou mortalidade, porque naquela época, mesmo não tendo materiais e técnicas tão avançadas como temos hoje, provavelmente no passado eles se viravam com o que tinha, né? E também através da relação entre o contexto ambiental e cultural compreende o modo de vida e saúde no passado. Então, eles lidavam com o que tinha, né, por conta do seu contexto mesmo que era vigente naquela época e com a disponibilidade que tinha. Então, para finalizar, eu acho importante retomar, né, e fazer um geral em relação às etapas que são utilizadas basicamente na paleopatologia, né, nessa área da paleopatologia. Por quê? Primeiramente, para ser realizado toda essa investigação e chegar numa conclusão, né, do que aconteceu com esse achado arqueológico, precisa primeiramente de uma coleta, né, de um corpo, vamos dizer assim, basicamente. E o que vão utilizar a partir disso suas técnicas e os materiais que estão dispostos até hoje, né, com os avanços que já ocorreu ao longo do tempo, conseguindo assim estudar diretamente, né, e chegar a conclusões e as respostas. Então, basicamente é essa linha que segue a paleopatologia, né, que estuda as doenças do passado, conseguindo relacionar com os dias de hoje, que é uma área incrível, que consegue entender isso e nos ajudar muito atualmente. E essas são referências acerca do assunto estudado na aula de hoje. Por fim, eu só queria agradecer, né, e espero que tenha compreendido todo o assunto por trás do tema paleopatologia, né, e sua importância, né, que é o principal também, em relação também ao estilo de vida do homem pré-histórico e suas consequências para a saúde, além das pesquisas e como ela também evoluiu em relação a como é realizada e as descobertas, né, principal como é importante para os dias atuais. Então, só queria agradecer mesmo, muito obrigado.